Muito bem, agora estão faltando 19 minutos para as 8 da manhã, aqui no Jornal de Mais News, a entrevista do dia. Hoje nós vamos conversar com a Franciane Maciel Pandini, da Contabilidade Manher de Itaió, que vai falar sobre a declaração do Imposto de Renda 2025, vai falar tudo sobre as dúvidas, sobre os detalhes importantes, quem deve declarar, quais as mudanças e os objetivos importantes desse, fantasma que muitas vezes pega muita gente de surpresa e deixa muita gente de cabelo em pé, né, Ezequiel? Verdade, Douglas. O leão tá por aí, né? Então, a Receita Federal já aí liberou aí a questão da juntada de documentação para a declaração do Imposto de Renda 2025. E vamos conversar então com a Franciane sobre esses detalhes aí. São muitas informações importantes aqui. Franciane, seja bem-vinda aqui ao Jornal de Mais News e já iniciando aí com a primeira pergunta aí: quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Gostaria de agradecer, a oportunidade, de a gente estar podendo esclarecer um pouco essas dúvidas do imposto de renda. Em questão de alterações e as formas de fazer a declaração esse ano, as obrigações, uma das alterações que teve, foi o limite dos valores, como normalmente já fazia um bom tempo, tinha ficado sem alterar, ano passado andou alterando um pouquinho e esse ano alterou mais um certo valor, Então, primeiramente, quem tem que declarar é quem teve rendimentos tributáveis acima de 33.888, que seriam os rendimentos de salário, de aluguéis, de pensão, seriam os rendimentos assalariados também, ou também que teve rendimentos acima de 169.440, no caso dos produtores rurais, até ano passado era 153 mil, então teve uma elevação ali no valor também. As pessoas que tiveram rendimentos isentos, que seriam rendimentos de poupança ou outros tipos de rendimentos, de loterias, rendimentos exclusivos na fonte, então acima de R$200 mil também estão obrigados a fazer a declaração. Outra alteração também em relação a isso seria as pessoas que puderam atualizar o valor do imóvel, Então, ano passado o governo deu ali uma oportunidade para quem quisesse valorizar o seu imóvel, Desde que pagasse uma alíquota de 4% sobre essa valorização. Então, essas pessoas que fizeram essa valorização do seu bem com base nessa legislação, ela também passa a ser obrigada a fazer a sua declaração de imposto de renda. Aqueles que tiveram posse de bens, ou total de bens da pessoa, incluindo previdências, incluindo contas bancárias, Então, quando totaliza acima de R$800 mil, também está obrigada a fazer a declaração. Pessoas também que tiveram a isenção do ganho de capital, Então, essa isenção do ganho de capital seria aquelas pessoas que venderam algum imóvel ou um veículo e tiveram um ganho de capital, ou aqueles que tiveram a isenção, que é vender um imóvel hoje, Tem dois tipos de isenções bem assim que tem recorrência, Então seria você vender um imóvel e você comprar outro dentro de 180 dias com aquele valor que você vendeu, Então você pode estar fazendo a isenção a cada 5 anos, ou se você vendeu um imóvel e é o seu único bem que você tinha, Então a cada 5 anos você vender ele até 440 mil, também passa a ser dispensado. Então, para isso, essas pessoas que tiveram essas isenções, que tiveram essas oportunidades de fazer essa isenção, elas também passam a ficar obrigadas a fazer a declaração nesse ano daí. Outros detalhes seria mais que referente ao pessoal que tem rendimentos no exterior, de dividendos ou lucros, então elas também passam a ser obrigadas. E aqueles mesmos que tiveram passaram a ser residentes no Brasil, Então, esses também passam a ser obrigados a fazer a declaração. Em resumo, não mudou muito a questão das obrigatoriedades. O que mudou foi um pouquinho dos limites, Essas mudanças aí que tiveram, então, de 2024 para 2025, então foram implantadas aí pela Receita Federal, algumas mudanças importantes também, então. Isso. Uma das mudanças que teve, Então, que eles já especificaram que até nos outros anos anteriores a gente informava que o bem era valorizado em certo valor, Mas agora eles criaram um campo específico para isso, então vai ficar bem mais claro para eles. Então, teve um investimento no seu imóvel, a gente vai ter que colocar em campo separado isso para ficar bem claro para eles que tipo de valorização que foi, Se foi uma construção, se foi uma reforma, Então vai ter que ser bem detalhado.
Só que isso ainda só vai estar liberado a partir de agora do dia 1º de abril, né? Então, eles ainda acabaram não liberando essa parte. Outra alteração seria para quem tem rendimentos de lucros e dividendos do exterior, né? Que passou a ser a tributação feita anualmente em 15%, antes era mensal, então eles acabaram alterando também. E outra seria a questão das pessoas que têm contas no exterior, né? Então, tinha muitas pessoas que acabavam esquecendo, não declarava aquela conta no exterior. Então, a Receita passou a informar ela mesma automaticamente aquela conta para servir de lembrete, né? Para o declarante, para não acabar não esquecendo de declarar aquela conta, né? Não escapa nada, né? Realmente. Com certeza. Porque os dados estão ali, né? Então... Franci, também assim, sobre essa questão... o pessoal também tem, além de declarar, mas às vezes durante o decorrer do ano eu também tenho despesas, né? Quais são as despesas que eu posso deduzir do meu imposto de renda no decorrer do ano? As despesas mais comuns, né, seriam a parte da saúde, né, que seriam recibos e notas fiscais de dentistas, médicos, fisioterapeutas, né, toda a parte da saúde, né. Então esse valor ali não teria limite para fazer essa dedução. Medicamentos não entra. Farmácias não, né. Medicamentos não. Só os profissionais da área da saúde. Isso mesmo. Médico, dentista e fisioterapia. Isso, mediante a comprovação de nota fiscal, exato. Isso, aí toda a parte ali, laboratório, hospitais, né, toda a parte médica ali, né, também da saúde em si pode ser deduzidas. Também seria a questão de instrução, né, aí tem um limite ali, né, que é estabelecido, então a Receita Federal, ela aceita deduzir faculdade, pós-graduação, creche, né, tudo que é a parte de instrução, tanto do declarante como do seu dependente. Então, pode deduzir também. Previdência privada, né? Então, tem hoje duas formas de previdência. A previdência PGBL, né? Então, você pode fazer a dedução, né? Tem um limite até 12% que você pode deduzir dentro da sua declaração de imposto de renda. E aí quem paga também pensão alimentícia, né? Então, esse ali também serve como deduções, né? Muito bom. Perfeito. Agora, Franci, falando essa questão aí, nós temos esse prazo que a Receita Federal dá todo ano, né? Qual é o prazo para a declaração? E também, já aproveitando, perguntando aí se vai ter multa, né? Para o contribuinte que não entregar dentro do prazo, né? Como é que funciona? O prazo já iniciou dia 17 de março, né? E ele vai até dia 30 de maio, né? Mesmo prazo do que ocorreu ano passado, né? A multa, ela não teve alteração, então continua sendo 165,74 para quem acabar esquecendo de declarar, né? Ou é limitado até 20% do imposto devido, então nem sempre fica no 165, depende muito desse imposto devido do declarante, né? Certo. Então ela pode ter uma elevação no valor. Isso ela vale para quem não declarar ou para quem não declarar dentro do prazo? Para quem não declarar dentro do prazo, né, vai fazer posteriormente, já vai estar condicionada essa multa. Automaticamente, né? E para quem de repente esse ano esqueci e não fiz, como é que funciona? Vai ficar o CPF bloqueado, né? Passa o prazo, já bloqueia automático o CPF da pessoa. Ela vai ter que fazer a sua declaração em atraso e recolher, né, o imposto, se for devido, né? Com multa e juros. Perfeito. E a multa também da falta da declaração no prazo. E o documento, o CPF, fica bloqueado da pessoa? Fica bloqueado. Olha que aí interessante. Acaba interferindo, né? Muitas pessoas acabam procurando a gente porque vai fazer comprando um medicamento controlado, não consegue porque o CPF está bloqueado, né? Então tudo, qualquer coisa, movimentação bancária, tudo, né? Interfere em tudo, né? Não consegue financiamento, né? Isso. É importante então essa questão. Agora o pessoal já começa a pensar também na questão da restituição, né? Vai haver assim prioridades para restituição? Já começa? Quando é que começa já a restituição? A restituição, ela começa já a partir de maio, né? Então, o primeiro vai até setembro. São vários lotes, né? A prioridade esse ano é para quem tiver mais de 80 anos, primeiramente. Segunda opção seria pessoas que têm de 60 a 79 anos ou que têm alguma deficiência, né? Física ou mental. Após vem as pessoas que têm a maior renda, que é o magistério, né? Seriam os professores, né? Então, eles também estão nessa opção para prioridade. Após, daí vem as pessoas que optaram para fazer a declaração pela pré-preenchida, né, que já vem da Receita Federal, né, com algumas informações,
ou que optaram em fazer a restituição pelo Pix, né? Então, hoje eles deram a prioridade, em vez de a pessoa informar a conta, ela faz essa informação pelo Pix. Só que esse Pix, né, para poder receber tem que ser a chave do CPF, né? Não pode ser telefone, e-mail, tem que ser o CPF mesmo. Né? Você vê que aí já apareceu o CPF novamente. Já aparece o CPF, não tem jeito, né? E assim, é possível destinar uma parte também do imposto para projetos e instituições? Como é que funciona essa questão toda? Tem como eu destinar um pouquinho dessa parte do imposto? Se eu quiser fazer isso, como é que eu devo procurar? Como é que eu devo proceder? No momento de a gente fazer a declaração, né, a pessoa ela pode optar em fazer a destinação de 3% do imposto para pessoas com pessoas do fundo de pessoas idosas, né? E 3% também para o fundo da criança e do adolescente. Aí tem também aquela opção de você poder fazer destinação para o seu próprio município ou para o estado, né? Que legal. Então, muitas pessoas acabam fazendo a destinação dentro do seu próprio município. Para fazer essa destinação, o município da cidade, né? O município precisa ter um fundo, né? E nesse fundo as pessoas vão lá e fazem a destinação de X% do seu valor, né? Desde que ela tenha feito a opção pela declaração completa, que se chama, né? Pelas deduções das despesas. Então ela pode destinar esse valor para o seu fundo na cidade, né? E aí o fundo depois, as instituições, né? Que elas escolherem, que elas participarem desse fundo, o fundo repassa esse valor para essas instituições, né? Então a pessoa, em vez de ela repassar esse dinheiro diretamente para a Receita Federal, um percentual, né? Que é destinado, pode fazer a dedução, ela repassa direto para esse fundo. Então, né? Então, aí, só que essa dedução, né? Essa doação, ela tem que ser feita à vista, né? Então, ela não pode ser feita parcelada. Perfeito, perfeito. No momento, né? Agora, Franci, você talvez comentou aí também durante a nossa entrevista, mas pra gente fechar assim, sobre o Receita Saúde, né? Que é um recibo digital emitido aí pelos profissionais de saúde no aplicativo da Receita Federal. Para 2025, como é que vai funcionar essa questão aí do Receita Saúde? A Receita Saúde, né, ela surgiu para os profissionais liberais, né? Seriam as pessoas físicas, seria dentistas, médicos, né? Toda a parte também ali que é desse profissional liberal. Então ele pode ser feito retroativo se a pessoa quiser fazer de 2024, né? Mas ela passou a ser obrigatória somente em janeiro de 2025. Certo. Então o profissional que ele for emitir o seu recibo, ele entra no aplicativo ou no site lá e emite o recibo direto dentro desse programa da Receita Saúde. Com isso, essa informação já vai direto para a Receita Federal, né? Já é feito o cruzamento automático e esse recibo que ele emite para o seu cliente. Tá? Perfeito. Aí ele, claro, se ele deixar de fazer esse procedimento, né? Ele pode ter uma multa aí, né? Multa mensal de mínimo R$100 por mês, né? Mas o profissional também já está habituado ali também. Isso, ele já... Esse trabalho. Tem o aplicativo. Já vai informado isso automaticamente, então para ele também fica fácil de controlar, né? Porque antes o que era feito? Era feito através da informação na declaração do profissional, né? Só lá no ano da declaração, no mês da declaração, né? Muito bom. E agora já é feito mensalmente de forma automática, né? Então, resumindo, né, Douglas, acredito que as pessoas aí não deixar para a última hora. Exato. Procurar o seu profissional contador de confiança ou a contabilidade Meinhardt, né, também está aí à disposição, com certeza vocês aí, a equipe, para receber aí o pessoal e a documentação. Isso mesmo, a gente está conseguindo atender bastante o pessoal hoje pelo WhatsApp, né? Que hoje ficou uma forma prática, a pessoa não precisar se deslocar, né? Então a gente se coloca à disposição, a gente tem deixar o nosso telefone do WhatsApp também para quem precisar, né? Então é o 479-9176-6457. Repita, por favor. 99176-6457. Aí é só solicitar no setor 6, que é o setor de imposto de renda. Aí a gente já começa a atender e pode estar encaminhando os documentos direto pelo WhatsApp também. Muito perfeito. Franci, nós queremos agradecer a oportunidade dessa entrevista esclarecedora, desse momento tão importante, que é a chegada da declaração do imposto de renda. Tira dúvidas, esclarece quem deve, quem não deve, como funciona, e para que o pessoal possa procurar vocês também da Contabilidade Meinhardt, para que possa tirar todas as suas dúvidas. Obrigado, desejar para vocês aí um ótimo trabalho, um ótimo final de semana, e sempre que tiverem a oportunidade que retornem aqui para a gente falar não só do imposto de renda, mas que a gente possa falar também de todos os deveres e direitos que todo empresário, todo cidadão tem através da contabilidade.
Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Franciane. Obrigado aí também, né? E pela parceria também com a Contabilidade Meinhardt. Essa foi a entrevista do dia. Agora 4 minutos estão faltando para as 8 horas. Acompanhe agora.